A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom estar aqui com vocês, com mais um Papo de Fé, trazendo aquela palavra abençoada, envolvendo fé, envolvendo as coisas do mundo, as coisas que estão acontecendo, trazendo novidades. Você pode nos acompanhar de 15 em 15 dias aqui no canal da Catedral Baleia, trazendo sempre uma palavra, trazendo sempre um convidado especial para trazer uma palavra de fé para você, para te instruir, para te alegrar e para trazer uma palavra a você que não está podendo vir para a igreja também, né? Então, nós temos hoje convidados mais que especiais, eles que já são assim figurinhas aqui carimbadas no Papo de Fé, mas a gente tem que trazer pessoas que vão acrescentar e que vão trazer coisas boas aqui para a gente, né? E a gente tem sempre o prazer de receber essa família, que é uma família abençoada, uma família que estuda, uma família de professores, uma família de líderes. E é com muito prazer que nós estamos com eles aqui hoje, falando sobre mais cursos aqui que nós temos na Catedral Baleia. Nós que separamos aí alguns programas para estar falando sobre estudo, né? sobre cursos que vão abençoar a sua vida, que vão te melhorar, e você vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre algumas coisas que talvez num culto não dê para a gente falar sobre isso. Então, nós já tivemos um programa que falou sobre casamento, que nós trouxemos aqui pessoas do Casados para Sempre. Sou suspeita para falar desse curso, porque eu sou líder de Casados para Sempre. Casados para Sempre, esse curso ressuscitou o meu casamento, e eu sou suspeita de falar desses cursos abençoados da Universidade da Família e de outras universidades também. Nós falamos também sobre a criação de filhos, falamos como criar filhos à maneira de Deus, e hoje nós vamos falar sobre mulheres, homens e adolescentes, né? Vamos falar aqui com o pastor Alexandro, que é líder, professor, ele é o grande líder aqui, é o líder dos líderes, dos professores aqui na Catedral Baleia. Ele vai falar sobre o homem ao máximo, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais. A missionária Adriana, que está aqui, vai falar sobre a mulher única. Vocês vão saber o que esses termos, o que são essas coisas que nós estamos falando aqui. E a Mariana, que é a filha do casal, e ela também dá aula de um curso chamado Habitudes, que minha filha já fez também. E ela disse para mim que, mamãe, eu queria tanto continuar fazendo. E a pandemia deu essa travada um pouquinho. Mas a gente está voltando, idosos já voltaram, crianças estão voltando, então a gente vai voltar com os cursos breve, em nome de Jesus. Então, vamos começar por aqui. Pastor Alexandre, né? Fale um pouquinho sobre o que é ser um homem ao máximo. Hoje, nós temos uma carência muito grande, né, na família, que é a presença do homem. Então, o curso Homem ao Máximo, ele é um dos primeiros desses cursos da Universidade da Família, é um dos primeiros cursos, porque viu-se que tinha que se trabalhar a vida do homem, né? Então, o curso Homem ao Máximo ele é voltado exatamente para essa carência, e só para que vocês tenham uma ideia, é na década de 80 que começa o curso. Então, isso já vem há muito tempo. Então, o curso é para trabalhar uma figura masculina, não só para os casados, né, mas para a figura do homem. Se fala muito hoje da mulher, né, o movimento, nós temos alguns movimentos como o movimento feminista, que trata muito da atuação da mulher e fala da mulher, a gente tem que também saber como equilibrar isso, mas independente se fala ou não do papel da mulher, o papel do homem talvez tenha ficado um pouco esquecido. Então, o curso Homem ao Máximo, ele direciona para poder trabalhar a vida do homem. São algumas lições exatamente para trabalhar exatamente esse aspecto, né, da ausência do homem como a figura, não só como figura masculina, né, não vai fazer o contrário, né, que as pessoas sempre vai ficar um monte de homem machista, não é isso não. É pegar a Bíblia e ver ali quais são realmente as coisas mais importantes do papel do homem. O movimento feminista, ele não só quebrou a questão da feminilidade da mulher, mas ele veio quebrar muitas questões masculinas também, né? Ele vem com algumas sugestões enganosas, né, sobre a questão do patriarcado, sobre a questão da submissão da mulher, e acaba que as mulheres acabaram se tornando algumas coisas, querendo ser igual, e isso não atrapalhou não só as mulheres, mas também os homens, né? A gente tem uma geração de homens que foram criados por feministas, que implantaram essa ideia, né? Então, o que o curso desse traz é o papel do homem, porque a Bíblia fala de papéis, né? O homem tem um papel, a mulher tem um papel, os jovens têm um papel,
E a Bíblia é muito clara com cada papel. E o inimigo veio dar uma deturpada nisso tudo aí nos papéis. Mas esses cursos, né, através da Bíblia Sagrada, porque são cursos, são firmados, tudo que é ensinado, a base é a Bíblia Sagrada, né, que é a nossa regra e prática de fé. Vem trazendo esclarecimento sobre esses papéis. E falando dos papéis, nós vamos falar sobre o papel da mulher no curso Mulher Única. O curso Mulher Única, eu costumo dizer, Amanda, que não é o curso. Eu falo que é o intensivo de conhecimento com Deus. É quando a mulher ela decide conhecer mais a Deus. A gente passa, né, eu fui criada na igreja, a gente passa a nossa vida na igreja conhecendo as histórias bíblicas. A gente lê alguns versículos, eu brinco que, para algumas mulheres, Provérbio 31, quando abre o Provérbios 31, a irmã treme. Mas, na verdade, nós pouco nos apropriamos da palavra de Deus. Coríntios fala justamente sobre a palavra de Deus, o poder que ela tem de destruir fortalezas, mentiras, enganos, que Satanás tenta colocar na nossa mente. E o curso Mulher Única, ele tem esse... Eu digo assim, quando a mulher se dispõe a realmente entender o que Deus quer da vida dela, o propósito da vida dela, ela realmente muda. Não tem como ser a mesma pessoa. Porque não é o curso em si, não é o livro em si, eu nem trouxe. Mas é o conhecimento do próprio Deus. É você entender o seu papel, como você falou, você entender por que você foi criada. Né? A primeira lição fala sobre a nossa singularidade. E eu costumo dizer, né, que a gente tem que aprender a ser mais femininas e não feministas. Né? Não tem nada a ver você lutar pelos seus direitos. Isso faz parte, eu vou lutar pelos meus direitos, pelas oportunidades, mas eu não posso me tornar masculina, eu não posso me tornar uma pessoa que vai competir com, no caso, o poder, a liderança dentro de casa. E a Mulher Única, né, eu até trouxe aqui, são 13 lições assim, maravilhosas. Nós vamos aprendendo semana após semana como Deus nos criou, as características, né, as oportunidades que Deus nos dá, porque nós, como mulheres, né, quando Deus nos criou, né, o nosso papel, eu sempre digo, é para ser auxiliadora. Nós somos auxiliadora. Deus nos criou porque nasceu um homem em algum lugar e ele olhou assim, olha, não vai dar certo, tem que ter uma auxiliadora para dar jeito, né? Então, quando Deus cria a mulher, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Deus une um casal, Ele sabe o que está fazendo. Então, mas a nossa caminhada pode se tornar um problema, uma frustração, pode não ser aquilo que Deus deseja que fosse, né? Por quê? Porque eu começo a competir. E quando eu entendo o meu papel, quando eu entendo o motivo pelo qual Deus me criou, para a glória dEle, para abençoar, para ajudar, né? Eu sempre digo, né, na questão do papel, nós somos a ajudadora dos nossos maridos, né? E eu costumo dizer que todo marido e toda esposa tem pontos positivos e negativos. E aquilo que falta em um, Deus deu no outro. Então, a gente não precisa competir, é apenas verificar. Poxa, eu vou ajudar meu marido nisso aqui. E, da mesma forma, ele vai fazer o mesmo comigo. Então, essa é a diferença, né? Nós precisamos pedir ao Senhor, e esse período, são mais ou menos 3 meses, né, que nós temos ali de conversa, de estudos bíblicos. É um momento assim maravilhoso, em que nós olhamos assim para o nosso coração, nós olhamos para as nossas debilidades, o nosso pecado, as nossas dificuldades, e Deus, assim, Ele vai ao nosso encontro, porque sempre Ele vai. E eu sempre digo, quando Deus coloca no coração alguém para chamar, olha, vou abrir uma turma, não perca tempo, entra nessa turma. Inclusive, quem me deu o livro, Mulher Única, foi você. Não sei se você vai lembrar, mas você estava dando o curso de Casados para Sempre, e eu queria fazer esse curso, né? Acho que foi em 2014. Foi quando vocês pastoreavam a igreja lá no lago. Isso. E aí você, não, eu vou conseguir, mas aí depois ele foi transferido. Mas Deus abençoou, nós fizemos o curso depois em São Paulo, e foi uma bênção, foi maravilhoso. Hoje, eu, particularmente, Alexandro, a gente ministra quando há uma necessidade,
Mas aqui na igreja a gente tem outras pessoas que ministram. Inclusive, nós temos assim um grupo de mulheres abençoadas, né, para poder nos ajudar, e isso é uma bênção. E a gente sempre vê grandes testemunhos, né? Eu particularmente, já fui em algumas formaturas do Mulher Única. Do Homem ao Máximo, eu não fui. Meu esposo é que foi. Meu esposo fez o Homem ao Máximo. E a gente vê testemunhos, assim, eu lembro que eu congregava numa congregação nossa aqui, e as mulheres, a primeira vez que elas fizeram, elas ficaram maravilhadas, e houve uma transformação tão grande, porque a gente acha assim, vou mandar meu marido, porque quem tem que transformar é ele, né? E a gente percebe que, quando a gente se transforma, tudo ao nosso redor se transforma. Quando a gente descobre quem realmente nós somos em Cristo Jesus, o que a mulher representa, por que Deus criou a mulher, qual o propósito de ser mulher, a gente consegue transformar tudo ao nosso redor. E como é bom ter cursos assim transformadores, porque a gente tem visto esses cursos transformando vidas, né? E não necessariamente você precisa ser evangélico para fazer um curso desse. Para fazer mulher única, você precisa ser mulher, né? Qual a idade mínima? Não tem, pode ser 18 anos, né? A 18. partir, se eu não me engano, 18, 17 anos. Inclusive, solteiras podem fazer, o que é ideal. Eu lembro de uma turma, e foi em São Paulo, e muitas meninas falavam assim, poxa, eu tinha que fazer solteira. E a gente conseguiu formar uma turma de solteiras. Tinha uma, inclusive, que dizia que não queria casar. Aí, interessante, né? Porque ela era bem feminista. Depois do curso, assim, ela falou, não, eu quero casar, eu quero cumprir. Saiu feminina. Foi tremendo. Mas pode ser solteiras, podem ser casadas, não tem limite. O bom é que seja, né, um grupo, né? O grupo da faixa etária. É porque nós, às vezes, Amanda, tem disso que a Adriana está falando de ser solteira ou ser casada. Eu estava vendo o pastor Luciano Subiralho falando que um jovem questionou, você vai me falar para casais, é melhor antes ou depois? É melhor antes. Então, é melhor saber do papel do homem, por exemplo, como pai, antes de casar, antes de ser pai, do que já teve o filho, já está com um problema. Então, realmente, a gente recomenda que tanto os homens quanto as mulheres façam o curso em qualquer tempo que achar que tem essa necessidade. Mas eu vejo que, particularmente eu, Amanda, assim, como testemunho, todas as vezes que eu participei, praticamente 3 vezes antes de começar a ministrar. Eu tive que participar uma vez como aluno, numa segunda vez eu participei, que é outro detalhe também do curso, eu participei como líder, mas eu não consegui fazer todas as lições, e a igreja na qual eu participei era muito rigorosa com isso, eu não participei de todas, então não pude me formar como co-líder, eu tive que fazer uma terceira vez para poder... É porque quando o crente é ruim tem que participar 3 vezes mesmo, é o meu caso. Então, eu tive que fazer a terceira vez. Aí, depois, ministrando, tem esse fator também, até para aqueles que querem ser líderes. Todas as vezes que eu ministrei o curso Homem ao Máximo, eu fui abençoado de alguma forma, alguma transformação aconteceu em mim. Porque cada hora que você olha essas 13 lições, você vê algo em você. Na verdade, não se faz o curso para poder só semear na vida de outros, né? Quem está ministrando também é muito abençoado. E o homem, a princípio, ele parece ser muito resistente no início, né? As mulheres, elas participam mais. Há uma grande batalha, realmente, para que o homem faça o curso. Até pela característica masculina de achar que já sabe tudo, que não precisa, né? Acaba acontecendo isso. Mas quem ministra também é muito abençoado. E eu creio que seja bom para o jovem fazer também. É claro que a gente busca sempre colocar dentro do mesmo ambiente, para que tenha os mesmos testemunhos, os mesmos problemas, né? Para compartilhar as mesmas coisas. Mas eu já participei de curso Homem ao Máximo, já ministramos acho que umas 8 ou 9 vezes o curso Homem ao Máximo. Então, já participamos de grupos em que era mesclado. E não foi ruim, porque o que era casado, ele acabava abençoando aquele que não era casado, porque ele ouvia um testemunho também, né? Ouvia o compartilhar ali. Ninguém é obrigado no curso também a falar nada, né? É claro, a gente procura sempre ouvir a todos, mas é um detalhe também, porque às vezes alguém pode estar nos ouvindo e falar assim, pô, mas eu não quero falar nada. Tudo bem, você só ouve. Mas, mesmo aquele que não é crente, já participamos com pessoas não crentes também. Lá na igreja de Samambaia, por exemplo, teve um último agora que o menino, na segunda lição, ele voltou para os caminhos do Senhor. E uma conversão também na formatura, né, que a gente já viu, conversão na formatura.
Então, é algo transformador, porque o curso ele é bíblico, como você falou. A gente não pode fazer um curso, não é baseado na psicologia, nada contra, né? Não é motivacional, também nada contra quem faz, mas ele é um curso bíblico. O pastor que idealizou esse curso, ele pensou para que tivesse respostas bíblicas para a vida do homem e depois também teve para a vida da mulher. Então, a ideia é que realmente o curso caminhe na Bíblia para que a pessoa encontre o seu papel como homem ou como mulher. Essa é a ideia. Porque ele não é algo terapêutico, né? Ele é um curso, né? Você vai ali aprender, segundo a palavra de Deus, o que é ser um homem ao máximo e o que é ser uma mulher única. E também a gente tem curso para adolescente, né? A gente tem curso para todas as faixas etárias. Só criança que eu acho que ainda não, né? Não, tem sim. Tem o curso de finanças, né? Depois, posteriormente, a gente pode falar. E tem muitos cursos infantis, muito interessantes. O que não falta é curso aqui, né? Mas, na verdade, isso é gostoso da igreja hoje, né? Eu acho interessante, porque assim, antigamente a gente tinha escola bíblica dominical para aprender, né? E graças a Deus, porque a Assembleia de Deus sempre prezou muito pela escola bíblica dominical, que é onde as crianças aprendem, e as salas são separadas, a Assembleia de Deus sempre teve essa visão. E a gente ampliou ela agora com os cursos, né? E eu estava falando que a gente tem curso para adolescente, o Habitudes, um deles, né? Porque a gente tem outros cursos para essa faixa etária também. Mas o que é Habitudes? Sim, a gente tem outros cursos para adolescente. O que eu ministro é Habitude. Eu sempre procurei dar aula para gente com menos idade que eu, porque para eu poder falar da minha experiência, para poder ajudar, eu não sei se eu conseguiria abençoar alguém que é mais velho e sabe mais. Não que eu saiba mais que as pessoas são mais novas, mas é algo a mais para poder conversar. Habitudes, a palavra é junção de duas, que é hábitos com atitudes. A gente aprende no curso sobre construção de caráter, gestão de tempo, autodisciplina e capacidade de iniciativa. Tem uma colinha aqui, porque eu não ia lembrar de todos. E a gente vai tentando moldar os próprios hábitos ao ver imagens, porque a gente percebeu, o líder do curso, o primeiro que fez esse livro, ele percebeu que a gente aprende mais com imagens, a gente absorve mais com imagens. Se eu falar aqui para vocês, por exemplo, elefante, vocês não vão pensar na palavra elefante. Vocês vão pensar numa imagem, num animal grande e cinzento. Então, a gente tenta colocar esses hábitos em imagens e debate, discute, vendo essas imagens, vendo vídeos, coisas menos formais e um pouco mais interativas, para poder justamente não partir só da pessoa que está ministrando o curso, do facilitador, mas sim da pessoa que está aprendendo, para ela mesma chegar na própria conclusão do tipo, eu consigo fazer isso, se eu me treinar o suficiente, eu vou conseguir ler a Bíblia todos os dias. É possível? Sim, é possível. Então, a gente vai trabalhando nisso, nesse autoconhecimento, né, porque muitos que fazem o curso são muito novos. Então, eu, por exemplo, com 10, 11, 12 anos, eu ainda não tinha essa mentalidade que eu tenho, que é importante estudar, que é importante ler a Bíblia, que é importante orar, que é importante conversar com meus pais, que é essas coisas que hoje, para adulto, é normal, né? Quando eu estava chegando no mundo, eu não sabia o que eu tinha que fazer na vida, não, socialmente. Achava que era só viver. E o curso me ajudou, até mesmo quando eu fiz o curso mais velho, me ajuda a organizar a minha vida social e na igreja, para poder conciliar e glorificar a Deus, como eu estou fazendo, né? Habitudes diz que é imagens que formam os hábitos e atitudes do líder, mas eu sempre falei, não é curso para você ser líder, né? Com 12 anos, a criança provavelmente não vai ser líder agora, mas é liderança na questão da influência, porque você ser líder não quer dizer que você vai mandar. Você ser líder é porque você vai influenciar. Em Mateus, quando Pedro ele é acusado, né, depois do galo cantar, ele fala, não, antes do galo cantar, Pedro,
Pedro, é porque está em Mateus a passagem. Falam, você é um deles. Ele fala, não, não sou. Você é um deles. Fala como um deles, como Jesus. E aí me vem à mente, eu mesmo não falando, eu negando. Será que eu estou me parecendo com Jesus? Será que eu estou influenciando? Será que as minhas atitudes são como um seguidor de Jesus? E até também Paulo, em Atos, logo depois ele se converter, ele fala do Evangelho, mas 2 versículos depois, as pessoas veem ele sendo ministro do Evangelho. Então, não é só apenas nas palavras, a gente também tem que mostrar com atitudes, com ações. E o curso nos ajuda a não apenas pregar o Evangelho, mas influenciar com as nossas atitudes do dia a dia. Não precisa ser algo grande, basta servir. E eu acho que esse é o intuito do curso. E como é maravilhoso ouvir isso, assim, porque a gente precisa tanto de adolescentes, de jovens influenciadores, né? Eu estava esses dias ouvindo, e até acho que eu cheguei a comentar com vocês, da grande preocupação do grande contingente de jovens e adolescentes que chegam no nível médio e universidades e saem da igreja. Eu acho que o pastor Silas falou sobre isso, o pastor Cote também ouviu uma mensagem sobre isso, e tantos outros pastores com essa preocupação. O que nós temos deixado para os nossos filhos? O que eles têm aprendido? Por que chega lá, eles passam a vida toda na igreja e 3 aulas de filosofia, os nossos filhos abandonam a fé? Né? E nós precisamos que os nossos jovens, que os nossos adolescentes aprendam, de fato, a palavra do Senhor. Não é que você vai jogar o seu filho aqui também só no curso, só para a Mariana mudar a atitude dele, não. A gente precisa ensinar os nossos filhos em casa. E o pastor Alexandre até disse, né? A gente precisa primeiro ensinar esses pais a serem pais para a gente mudar essa geração. Eu sou de uma geração que aprendeu. Eu fui mais tarde para a faculdade. Eu faço faculdade de psicologia. E é uma faculdade muito difícil. E eu vi, ao longo desse tempo, jovens saindo da igreja, acreditando em algumas questões. E a gente vê, assim, aí o pessoal acha que filosofia não combina com a Bíblia, mas e aí, quando eu vou fazer psicologia e me aprofundo em alguns lugares que os professores não querem, eu vejo grandes filósofos cristãos. Né? A gente vê cristãos se despontando, gente falando sobre religiosidade, sobre fé, dentro da psicologia. E a gente precisa desses jovens, desse pessoal, influenciando lá dentro, ganhando alma lá dentro, sendo diferente lá dentro. A Bíblia tem a resposta para tudo, né? A Bíblia, ela fala de tudo, abarca todo o conhecimento, mas o inimigo, ele quer tirar isso, ele quer arrancar. E eu falo, quando eu falo da questão de apropriação da palavra de Deus, é porque a gente se preocupa muito em ensinar. Quem matou Golias, quem afundou, né? Essa semana eu estava estudando a história de Jonas, né? Quem foi engolido pelo peixe. A história de Jonas não está no peixe. A história de Jonas está num comportamento de uma pessoa que não quer fazer a vontade de Deus. Ele termina o livro não fazendo a vontade, brigando com Deus. Mas quando é que eu descobri isso? Depois de velha. Quando é que eu descobri isso, né? Que eu posso ser um Jonas indo contra a vontade de Deus, quando eu quis buscar o conhecimento na palavra do Senhor. Nós, infelizmente, a gente passa tempo na igreja, lê a Bíblia, né, para poder tirar aquela palavra mágica, para poder, nossa, isso aqui, às vezes a gente se prende a algumas coisas, mas nós não nos apropriamos dela para viver, para mudar o nosso comportamento, como a Mariana falou. Poxa, peraí, eu estou agindo assim, dessa forma, fazer uma reflexão. E hoje, né, quando a Mariana foi para o ensino médio e teve aula de filosofia, ela teve um embate, né, com um professor e eu tive que conversar com ela, mas ensinar a palavra de Deus. Só que hoje, o que acontece, né, eu tive que estudar. Enquanto ela fazia filosofia com o professor do ensino médio, eu precisei pegar alguns livros, ir para a internet, estudar e mostrar para ela. E mostrar até na Bíblia, né, que Paulo falava sobre. Em Colossenses, ele fala sobre essa questão do ensino secular. Só que muitos de nós colocamos os nossos filhos na escola, a gente entrega, né, na verdade, a gente não cria hábitos, a gente não ora junto, então isso precisa ser mudado, né? Nós precisamos mostrar para os nossos filhos, desde pequeno, né,
o que a Bíblia tem e o que ela pode mudar na nossa vida. Não saber apenas histórias, né? A história passa, né? Se eu fosse falar aqui de muitas pessoas que são levantadas como heróis da Bíblia, se você for olhar o final, assim, fracassou. E muitas vezes a gente está olhando, mostrando isso. E a gente precisa olhar a mudança de atitude, no comportamento, no hábito, né? Falar como... Eu não lembro quem falou essa frase, mas é pregar o evangelho sem falar uma só palavra. É ser parecido com Cristo, né? Então, essa é a preocupação do pai e da mãe, né? E na Mulher Única, por exemplo, tem uma lição que fala da questão do lar, que ela mudou a minha mente completamente, né? Eu vou aproveitar aqui e falar. Ela fala do privilégio que nós temos, né? Nossos filhos são tesouros do Senhor. A lição fala do prazer que nós temos, porque é um ministério, né? Nós abençoamos o nosso lar, Deus nos colocou ali, e a nossa tarefa, né, de ser abençoadora do lar. Nós somos o termômetro do lar. E, às vezes, muitas de nós, pelo fardo, pelo cansaço, por tantas coisas, vai passando, né, como a Mari falou, vai vivendo e não entendendo, né, que as escolhas de hoje vão definir o futuro amanhã e o futuro dos nossos filhos. Aquilo que eu não quero hoje para mim vai refletir no meu filho. Então, por isso que é necessário a mulher, o marido, o pai, o filho, estudar mais, buscar conhecimento na palavra de Deus através dos cursos, através de seminários. Isso é muito importante. Que palavra, professor? Não, isso para a gente, é bom a gente estar os três aqui falando, e o Pedro está ali também na câmera, também. Nós, como família, nós mudamos um pouco nossos hábitos, por conta dessas coisas, né? Eles fazendo esse curso Habitudes, o curso de finanças, nós fizemos os 4 juntos, o curso. Foi a família toda fazendo um curso de finanças. Então, para que nós 4 pensássemos juntos com relação à família, com relação à finança. Então, não é só mudar. Então, o investimento, né, se eu tivesse que dar um bom conselho para os pais, né, para o marido, para a esposa, para os filhos, é que os 4 tentem fazer atividades, né, não só o curso, não falando do curso, mas porque o curso é bíblico, né, a gente até mudou um pouco, por exemplo, com relação a isso, Amanda, como é que muda? Por exemplo, aqui fala da figura do pai e da mãe, né, como responsável pela disciplina de admoestação no Senhor. Então, não é só fazer o culto doméstico. Então, isso mudou muito para a gente. Nós estamos procurando ter mais qualidade de ensino para eles. E para a gente também. Né? A gente vai, por exemplo, quando está falando de filosofia, psicologia, o que envolve? A nossa cosmovisão da Bíblia. Então, nós tivemos que buscar algum conteúdo que falasse sobre isso, para que eles pudessem, em casa, ouvir a cosmovisão nossa bíblica, para quando chegar na faculdade, quando alguém chegar, opa, não é aí não. Quando falar sobre finanças, a gente estuda na Bíblia, para quando chegar lá fora, está em condições. Então, mudou um pouco o nosso comportamento, porque a gente ouve muito na igreja, você tem que fazer culto doméstico. Tem, mas a palavra que você vai dar no culto doméstico é que é importante, porque é o conteúdo que você está ministrando para os seus filhos. E outra coisa é o comportamento. Né? Lá em casa não pode ter só as minhas regras, porque eu não sou como a Mariana falou, ser formado para liderar, o homem é formado para liderar, não para mandar. Se ele for mandão, não faz o curso Homem ao Máximo, porque é a semelhança de Cristo. Ou faz e deixa de ser mandão. E faz e deixa de ser mandão. Ele não vai lá para ser o Homem ao Máximo. O Homem ao Máximo, o nome do curso, é que ele é o máximo à semelhança de Cristo. E Cristo obedeceu. Quando na hora que ele tinha que ser batizado, João Batista ficou constrangido. Mas você não é o chefe? Você não é o que manda na gente? Mas ele fala assim, importa que se cumpra em mim toda a Escritura. Eu não sou maior do que a lei da casa. Eu não sou maior do que a lei. Eu não sou o maior porque eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou a esposa, eu sou o marido, eu não sou o maior em casa. É um respeitando o outro. Então, isso que você está ouvindo da gente aqui, mudou um pouco o nosso comportamento como família. E nos ajuda bastante. Não quer dizer que nós não temos crises. Todo mundo, uma família, dá tudo certo. Não, realmente temos muitos problemas, né? E graças a Deus por isso. Temos fight. Mas temos os nossos fight. O UFC acontece lá em casa. Mas recebemos de Deus ferramentas bíblicas
para lidar com alguns problemas. Isso é que foi o grande ganho. Até porque a educação mudou bastante, né? Assim, na verdade, uma época atrás, o que o pai falava era aquele negócio, a lei, né? A gente não questionava, né? Hoje, essa geração, ela questiona. A gente, quando vai fazer psicologia, a gente estuda as fases da criança. A gente sabe que aquela fase de 2 anos é a fase em que a criança te testa. Mas hoje o filho te testa a vida inteira, né? E ele quer saber, e ele não quer assim, não faça isso porque é pecado. E por que é pecado? Não, porque é pecado e pronto. Não. Eu quero saber, né? O porquê. E a criança quer saber. E a gente precisa estar munido, né, hoje, de informações para mostrar o que Deus quer realmente. As pessoas falam, o mundo fala isso, assim, assim, é assim, 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 é filosofia, psicologia, sociologia, tudo quanto é gia, mas a Bíblia nos diz assim. Ah, mas a Bíblia não fala sobre isso. Ah, mas fala que tudo é lícito, tudo me convém. Aí você vai esmiuçando ali com o filho, né? Eu acho que o mais importante, talvez, do que decorar os nomes dos personagens bíblicos e quem matou quem engoliu quem, é essa questão da qualidade. Eu vou deixar a Mariana falar, mas eu achei interessante o que aconteceu em casa. A gente estava com essa questão dessa quarentena toda e nós retomamos a questão do culto doméstico, retomamos as leituras dos livros, né? Porque a gente vai para um monte de coisa, aí começa a falar que está vendo culto online, daqui a pouco você está vendo outra coisa online, tudo online, o Instagram online, o Facebook online. Você se envolve com tanto online que você deixa muita coisa de lado. E nós decidimos estabelecer um jeito diferente do culto. E aí a gente, na quarta-feira passada, nós tivemos nosso culto, e amanhã mais um, a Ana Beatriz foi quem trouxe, minha filha mais velha, foi quem trouxe a palavra. E ela falou assim, a gente vai fazer diferente. E ela que estipulou. A gente vai trazer uma palavra, nós vamos discutir essa palavra. Eu disse, Jesus, então tá bom, né? Não, e ela trouxe, aí ela discutiu, falou, eu acho que é assim. E ela olhou para a gente, tipo assim, agora o que vocês acham? E a gente foi enxergando de uma forma, né, até o versículo que ela escolheu Romanos, bem, Paulo. Aí ela trouxe uma coisa que eu nunca tinha percebido na minha vida. E a gente discutindo ali. E aí teve coisas que ela tentou até argumentar com a gente, mas aí, quando ela leu, ela falou, não, eu estou errada. A Bíblia vai confrontando. E a gente precisa estar preparado e munido. Não vai ser só o meu falar, não pode ir pronto, esse não pode ir pronto, ele não dá mais. Né? Tudo bem que a obediência, tem coisa que é irrevogável, que é obedecer e pronto, é igual a Abraão. Eu falei, foi uma das coisas que eu falei para ela. Falei, minha filha, é igual a Abraão, tem coisa que a mamãe vai explicar, tem coisa que a mamãe vai dizer, mas tem coisa que é igual a Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrei. E ponto. Né? E essa diferença da educação hoje, a gente precisa estar inserido nisso. E nós, cristãos, precisamos entender. É assim que a gente vai ensinar a criança no caminho. Minha mãe falou sobre a questão da mulher ser o termômetro, e papai disse sobre da gente fazer antes, né? Eu acho que o Habitudes é justamente isso, tentar instigar o adolescente, o pré-adolescente, a buscar o próprio relacionamento com Deus, chegar a ele mesmo e ler a Bíblia. Na odontologia a gente chama de saúde preventiva, né? Que é aquela que você vai antes no dentista, antes de vir alguma coisa, porque é mais fácil tratar, é menos doloroso, é até às vezes mais barato você tratar algo quando ainda não apareceu, ou quando talvez esteja no início. E minha mãe falou de termômetro e me lembrou de uma lição que a gente tem, que é termômetro versus termostato. Aqui no Brasil, a gente não tem muito termostato nas casas, mas o termostato é como se fosse aquele controle do ar-condicionado que só fica cada vez mais frio, né? O controle do ar-condicionado, você vai lá e você coloca a temperatura que você quiser, porque é você que está no controle. O termômetro, ele é ambiente... Ai, como é que é? Me perdoa. Ambiente externo, né? Que, ele mede a temperatura do local. Então, o ar-condicionado, você pode colocar o que você quiser, ele vai ser. Agora, o termômetro vai ser o que é, de verdade. E aí a gente tem essa comparação de você é termômetro ou você é termostato. No lugar onde você está,
as pessoas param de falar e mudam de assunto para entender a temperatura do local, porque é você que está medindo a temperatura do local, ou você entra e as pessoas escolhem o que você vai ser. E acho que é justamente isso que a gente tem que ser em casa, né? Eu lembro meus pais são minha referência, então assim tudo que eu sei veio deles, eu aprendi deles, obediência, tudo. Minha vida inteira, né? Sempre foi admirando e me inspirada neles. E uma das histórias de conversão do meu pai é que ele foi o primeiro na família dele a se converter. E eu vejo meu pai como um termômetro. Não é só porque ele é meu pai, mas como filho, ele foi o que começou essa transformação na casa dele. Porque, a partir dele, a minha tia quis conhecer a Deus, a minha avó, o meu avô, eu sei que foi difícil, mas hoje ele é um homem abençoado, um homem que, até hoje, ele procura conhecer mais coisas. Então, eu vejo que a porta da bênção para a vida do meu avô, para a vida da minha avó, não para o meu pai, mas para eles serem abençoados, foi através do meu pai. Então, eu me inspiro na vida desse casal, quando eu vou dar minhas aulas e quando eu vou, até mesmo quando eu quero ler a Bíblia, eu fico, não, pera, quem é que eu acho que é mais parecido com Jesus que eu tenho na minha casa? São meus pais. Então, eu acho que eles são prova viva de que tudo começou quando eles quiseram que a gente fosse mais parecidos com Cristo, quando eles quiseram a nossa salvação. Então, eu acho que é um grande exemplo a vida deles, como não que eles sejam demais, eu não estou falando que papai e mamãe são perfeitos, porque não são, e eles sabem. Mas é como meu pai disse, é procurar a conhecer, e eu vejo isso todos os dias. Minha mãe acorda mais cedo que todo mundo para ler a Bíblia, porque se ela não lê a Bíblia de manhã, ela não lê mais a Bíblia. Eu não consigo ser assim, não. Mas eu admiro. E é isso. Esse negócio de conhecer vem desde os pais. E hoje eu acredito que eu tenho muito a aprender, porque eu ainda não consigo ter o mesmo conhecimento. Não que eles sejam, como eu disse, eu não estou colocando eles num alto patamar, porque eu sei o erro dos homens, eu sei o pecado dos homens. Mas eles são prova. O que eles falam, eu acho que é o que eles são. Ou tentam ser, pelo menos. Perdão aí, gente, aqui são meus pais mesmo. Não, eu amo. É bom esse elogio aí, ó, ao vivão aqui para você que está em casa, né? E é bom ouvir isso, né? Como é bom. Eu sempre tenho um exemplo. Esse é ruim, mas é até bom para a gente refletir. Eu me lembro que eu estava no congresso, eu cantei durante um bom tempo, eu fui itinerante, né? E eu me lembro que eu estava nesse congresso e uma coisa me chamou a atenção. O senhor subiu para a tribuna para transmitir a palavra, e, enquanto ele transmitia, naquele entusiasmo, a esposa dele, que ele havia apresentado com tanto amor, com tanto carinho, ora ela estava mordendo a unha, ora ela fazia assim, ora ela olhava no celular, fazia assim. Eu falava, meu Deus... Aí eu falava assim, quem será esse homem por trás dessa figura que está aí com o microfone, né? Então, a gente vê um testemunho desse na frente dos pais, e a gente conhece o casal, a gente sabe que é um casal sério, e como é bom, porque a gente precisa ser exemplo primeiro dentro de casa, né? A transformação precisa acontecer dentro de casa. Quando a gente faz um curso desse, a transformação não tem que vir aqui dentro da igreja, para as pessoas da igreja virem, tem que ser dentro da minha casa. Quando eu fiz o Casados para Sempre, a transformação começou comigo. Eu, em primeiro lugar, eu me lembro que eu saí pedindo perdão para 1.001 pessoas. Gente, eu pedi perdão para o meu marido, para a minha sogra, para o meu sogro, para o meu cunhado. E transformou a minha vida. Depois que me transformou tudo ao meu redor, dentro da minha casa. E é isso que esses cursos fazem. Transformação, né? Mas eu tenho 50 anos de crente, nasci num lar... Você vai aprender muito, você vai aprender bastante. E, Amanda, aproveitar que você até citou, né, os 50 anos de idade, não importa, nunca é tarde para a gente recomeçar. Nunca é tarde, né? Às vezes, a gente sonha ter uma família, né? Eu sempre pedi ao Senhor, né, que meus filhos conhecessem a Deus. Mas falar para eles para os dois lerem a Bíblia, vai ler a Bíblia, tá bom, mas eu fico em outro canto, eu fico só cuidando da casa... Porque, às vezes, a gente esquece o nosso papel, como a Mariana falou, de
mostrar Cristo. Aí eu providencio a comida, a roupa, às vezes o dinheiro, né, porque muitas mulheres trabalham fora. Mas, e o meu exemplo de cristão? Então, tem que começar de mim, né, como diz aquela poesia, começar de mim, quebra corações. Né? Então, o coração é que tem que ser quebrado. Então, nunca é tarde, não importa. Né? O Alexandre tem um amigo que... O filho, acho que tinha mais de 20, quase 20 anos, né? Ele ia toda noite conversar com o filho, porque ele não tinha tempo antes. Então, ele começou, Alexandre perguntou, quantos anos tem seu filho, achando que fosse uma criança? Ele, não, tem 18, né? Eu fui comentar com ele que a gente estava nessa mudança, né, de atitude nossa, né? E ele falou, não, também mudei. Ele não é crente. Estou conversando muito com meu filho agora, estou batendo papo com meu filho, compartilhando coisas. Eu falei, seu filho é pequeno? Não, meu filho tem mais de 20 anos. Então, não é tarde, como a Mariana e a Adriana estão falando, a gente precisa o mundo está mudando com relação à família. Então, nós precisamos de mais armas para lutar, para preservar a nossa família. Então, não é que, num tempo antigo, né, alguns até mais velhos mesmo, com razão, falam, não, mas no meu tempo não tinha isso, não tinha mesmo, não. E realmente talvez não precisasse mesmo. Concordo que em outros tempos não precisava. Mas a geração de hoje precisa de mais ferramentas, precisa atacar mais essa área, precisa entender mais essa área. Nós tínhamos uma geração, e num dos cursos que nós fazemos, não sei nem mais qual é o curso, acho que num dos cursos, um dos comentaristas falam que na sala de aula dele, se tinha uma ou duas crianças com os pais divorciados, eram muito. Hoje é o contrário. Hoje nós temos uma sala de aula, se você entrar numa sala de aula, pergunta quem tem pais no segundo casamento, quem tem situação de pais separados. É a maioria, são poucos que têm uma família como a nossa, hoje, que estamos aqui falando. Então, hoje, você precisa de muito mais ferramentas. Até você que está nos ouvindo, que tem esse caso mesmo de família, os filhos que tem, existe sim, como a Adriana falou hoje, eu creio que você tem que buscar em Deus a alternativa para se aproximar mais de Deus com a sua família, do jeito que ela está hoje. E o nosso Deus, ele vai ajudar você a se recuperar. E ali compartilhando, ouvindo, e é bom, né, que o que a Mariana falou aqui, porque a nossa família tem muita dificuldade. E no curso a gente vê que, poxa, pensei que era só lá em casa que isso acontecia. É uma coisa normal. Quando você está conversando ali com os homens, você vê assim, poxa, você vê que a forma é quase a mesma. Os homens têm quase a mesma dificuldade. E a Bíblia, ela tem resposta, como a Adriana falou, para tudo. Então, eu creio que seja um bom caminho, né? Nós vamos reiniciar agora, né, pedindo ao nosso pastor depois aí ver uma maneira de a gente reiniciar com essa abertura, e nós já convidamos você a participar de um desses cursos que nós estamos comentando aqui no Papo de Fé. E é isso que eu já ia falando, já que nós estamos com o nosso horário já chegando, e como é gostoso falar, parece que a gente nem vê o tempo, né? Mas a gente vai ter mais programas falando dos demais cursos que nós temos aqui, e eu queria deixar aberto aqui, pastor Alexandre, para o senhor deixar, pessoal, que se alguém se interessar por qualquer curso, porque a gente vai falar de outros cursos que a gente tem aqui, porque a gente tem curso para finança, a gente tem curso para paz, eu não sei se aqui jovem, já tem, para jovem. Isso, a gente tem curso para noivos, a gente tem curso aqui também. Eu me lembro que na igreja que eu tinha curso para avó. Que legal. Era questão parecido com o criando filhos, mas era para os avós fazerem, para não dar trabalho para os pais dos meninos. Tinha um curso desse. Era bem legal. Esse era bem legal, bem legal. Para não mimar também. Que não era para mimar, não era para atrapalhar na educação, era essa questão. Então, assim, eu vou deixar o pastor Alexandre falar aqui, das considerações finais, dizer como é que você faz para entrar em contato, como é que eu faço para fazer o curso, eu preciso ser da igreja, não preciso ser da igreja. Dá todas as informações, pastor. Então, nós vamos reiniciar, é claro, com a ordem do nosso pastor, ver se no mês de setembro, mês de outubro, a gente reinicia, mas o contato nosso nas mídias sociais nós vamos colocar, mas tem meu telefone também, quem tiver interesse, 998578444, e você pode entrar em contato com a gente. Nós temos curso para todas as áreas, para o homem, para a mulher, para o adolescente, para o jovem, para educar filhos e para casais. E noivos também.
e o curso voltado para finanças. O curso de finanças, assim, eu considero também um curso muito bom. E como eu falei aqui antes, nós 4 fizemos e mudou um pouco a nossa dinâmica com relação a isso. Então, você pode, sendo da igreja, sendo ou não daqui da catedral, você sendo crente ou não crente, nós tivemos no último curso de finanças uma pessoa que não era crente, participou com a gente, gostou muito do curso. Tivemos pessoas que entraram aqui na igreja, viram a gente dentro da sala e se inscreveram para o curso porque viram a gente na sala, né, e se prontificaram a fazer. Então, você que não é crente, você que tem algum amigo, você que tem algum casal, nós tivemos muitos também que, para casais, que inscreveram algum amigo de uma outra igreja que é um casal que estava passando por alguma dificuldade e também pode ser feito isso. Então, em qualquer situação que você esteja, qualquer um desses cursos, os cursos nós vamos pegar um dia da semana para fazer, mas quando você se inscrever, você diga também qual o melhor dia para você. No ano passado, nós fizemos os cursos toda quinta-feira à noite, mas nós não sabemos como é que será agora. Temos outras propostas aí, tem alguns que não podem fazer dia de semana, aí o nosso pastor ele vai deliberar se pode ou não fazer em algum final de semana, ou até mesmo no domingo, né, após a escola, ou antes da escola, ou durante a escola, aí o pastor João daí que vai dizer, mas nós vamos abrir a oportunidade para que você possa vir e conhecer mais a Deus através da Bíblia, e esses cursos nos ajudam a conhecer mais o Senhor. Eu quero aqui agradecer a vocês mais uma vez, como família aqui, por estar aqui nos ajudando, nos abençoando, falando. Eu sei que a gente vai ter mais encontros aqui. A missionária Adriana fugiu bastante de mim quando a gente começou nesse negócio de pandemia. E eu dizia para ela, vamos para o programa. E ela escapava, mas ela escapou, mas agora... e agora ela está aqui firme com a gente. É professora de Escola Bíblica Dominical, o pastor Alexandre também. E são líderes aqui, são grandes líderes aqui na Catedral Baleia, já pastorearam igrejas. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por trazer um pouquinho desses cursos, do que são esses cursos para a gente. E você não fique de fora, querido. Venha aprender, como eu disse, nunca é tarde para você aprender mais e mais a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela se renova. É como se você abrisse os olhos para algo novo todos os dias, né? E eu faço esse convite especial a você. Então, se você às vezes não anotou o telefone do pastor Alexandre, entre nas mídias sociais da Catedral Baleia, entre lá no Instagram, que é o @Catedral Baleia, no Facebook, no YouTube, manda mensagem lá que a gente te responde, manda o contato, acompanha tudo pelas mídias sociais, que você vai ficar sabendo tudo direitinho como funcionam os nossos cursos. E eu tenho certeza que a sua casa vai ser ricamente abençoada através desses cursos. Mais uma vez, obrigada, pastor Alexandre, obrigada, missionária Adriana, obrigado, Mari, obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, um forte abraço, que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até a próximo Papo de Fé, em nome de Jesus.